Só se fala na convocação da seleção brasileira. Eu vim aqui abordar alguns temas que são mais importantes, alguns destaques desse evento, um pouco inusitado, que são mais importantes que a convocação do Neymar. Coisas que você percebeu e coisas que talvez você não tenha percebido. Então, como essa convocação foi um pouco diferente do Carlo Ancelotti, foi um evento que muita gente não está acostumado, eu vim trazer alguns temas aqui. Tive que antecipar o meu canal no YouTube, sem ter nada preparado ainda. Não estava pronto para isso, mas foi necessário. Então, nesse início precoce no meu canal, eu vou abordar esse tema aí com vocês. Então, acompanhe meu raciocínio e roda agora a vinheta de um programa que não tem nome e de um quadro que ainda não existe. Vinheta de um programa que não tem nome e de um quadro que ainda não existe. Então vamos lá, eu vou destacar o que eu achei. O que eu achei sensacional, porque logo que eu liguei a TV, eu caí nessa cena aí, tá ligado? Eu fiquei imaginando que fosse uma convocação comum. Tava muito ansioso para isso, inclusive, e a gente espera o quê? Aquele cenário de fundo cheio de patrocínios e o treinador começa a ler a lista dos convocados, certo? De repente eu caí nessa cena aí, mais ou menos por aí. E eu pensei, pô, o que tá acontecendo? E quando eu comecei a assistir, tá ligado? Eu vi que estavam fazendo o Ancelotti assistir, mano, uma peça de teatro que é sempre aquela que você vê na quinta série. Principalmente se você estuda em escola estadual, em cidade, ou se já estudou, né? Numa escola estadual de cidade do interior. Sempre na quinta ou na sexta série, tem essa peça de teatro e depois não tem nunca mais. É a única vez que vai ter isso na sua escola, saca? E eu achei sensacional o Ancelotti estar lá sentado com a lista dos jogadores assistindo essa peça Vou de te dar esse teatro aí, colar com genial. essa estrela pra você O que a sempre gente se lembrar desse deu dia. de motivo pra sair meme, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Nasci brasileiro. Então, aí foi engraçado que de repente começou um samba e colocaram o Gui Albuquerque pra cantar, mano. Eu achei isso aí muito aleatório. Pé descalço no terreno, um campinho. Colocaram o Gui Albuquerque de Chuteira Society pra cantar, mano. Isso aí ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando isso. Será que dá sem o Pelé? Fica tranquilo. Então eu confesso que eu não tava esperando nada disso, não sei vocês. Mas a parte principal vem agora. Agora. Que é o papo do vô e do neto, mano. Eu fiquei extremamente incomodado com isso, eu não sei vocês. Sabe por quê, mano? Porque você não vai assistir a Copa de Meião, tá ligado? Acredita que seu avô acompanhou todas as listas desde 1958? Sério? Claro que é sério, mano. Se meu avô fala isso, na moral, qualquer avô que fala isso em época de Copa do Mundo, resenhas futebolísticas, histórias futebolísticas, a gente sempre acredita, a gente não questiona. São 5 estrelas. 5! 5 E a estrelas. sexta tá aqui, ó. Mano, rapidão, é que tipo assim. Não, vamos O continuar. grande dia é hoje. O grande lance é a convocação. Vô, você acredita mesmo que o Hexa vem? É claro que eu acredito, meu neto! 200. Legal, eu acredito também, mas se eu sou o vô, eu ia falar pro meu neto. É claro que eu acredito, mas você não precisa assistir o jogo de meião. Pode ficar de boa, mano. Não tem essa necessidade. Tamo junto. Vamos assar uma carne aí e assistir esse jogo.
213 milhões em ação, torcida também joga. E tome Gui Albuquerque de novo. Europa con l'avión, o piloto me decía, Beleza, e finalmente a gente teve o Ancelotti lá meio gripado, anunciando aí os convocados. E foi engraçado que quando chegou na parte do Neymar, mano, teve uma festa muito surreal que o Ancelotti meio que teve que avisar, né? Galera, posso continuar? Então aqui foi depois do Matheus Cunha, né? Então achei muito engraçado também. Junior Santos. Neymar! Neymar está convocado. O auditório vai à loucura. E ele tá o quê? Ele tá apto. Fala agora, porra. Formiga ficou Cara, feliz, hein? interrompeu a leitura da lista. Seguimos. Eu acho que o Jorge Jesus estava errado. O Luciano Huck do nada. Estão cantando olê, olê, olá. Neymar. Não. Tem mais dois. Eu quero imagens da reação Olha o do tempo Ancelotti. que... Cadê? Não sei, mano. Tem gente que acha isso normal e tem gente que acha isso meio constrangedor, né? Ele tá tentando seguir agora, ó lá. Vamos lá. Teve que dar uma retomada, mas vamos lá. Rafinha. A questão é o seguinte, o Neymar tá na Copa e agora a próxima etapa, o próximo passo é a gente imaginar a seleção brasileira, beleza? Vamos fazer essa escalação agora? Vamos lá então. Calma, vamos lá. Eu sei que você tá olhando pra tela e você tá me achando louco, mas acompanha aqui meu raciocínio. Eu acho que muita gente queria isso. O que eu acho, tá? Interessante também. Talvez eu testaria. Levando em consideração que o Ancelotti veio usando 4-2-4 por muito tempo, o que eu vejo? O Rafinha teria que jogar na posição de origem e dar uma vaga para o Luiz Henrique, que vem jogando muito, que jogou muito. Beleza. Isso é o que eu acho que a galera queria. E o Endrick titular, conquistou a vaga dele e merece ter minutagem aí. Beleza. Até então era isso que eu vi muita gente imaginando. E um outro cenário, onde seria um cenário mais conservador, é que o Ancelotti iria colocar o Vinícius Júnior de ponta, algum centroavante aqui, talvez o Endrick, ou o Igor Thiago, já que ele não levou o João Pedro, e o Matheus Cunha ficaria aqui, vem jogando muita bola e teve a convocação merecida e beleza, a gente teria o Matheus Cunha aqui flutuando, né? No Manchester United às vezes ele cai pra cá, eu não sei se na transmissão aparece o mouse, velho, espero que sim. Talvez às vezes ele cai pra cá no Manchester United e poderia flutuar aí com o Vini Júnior, certo? O Rafinha fora de posição, mas ele já jogou por muito tempo na seleção brasileira improvisado na ponta pelo lado direito, né? Então acho que essa seria uma jogada mais segurança do Ancelotti. Todo mundo pensou que ele ia fazer isso, certo? Mas aí chegou o Neymar. E agora? Se o Neymar tiver que jogar, o que eu imagino que o Ancelotti vai fazer? O Matheus Cunha vira 9, não é a melhor posição que ele joga. Mas o cenário muda. Com o Neymar em campo, o Endrick não seria titular. O Matheus Cunha, que é um homem de confiança do Ancelotti, não é o que eu penso, tá? É o que eu acho que vai acontecer. O Endrick é um cara muito brabo, mas eu acho que o Ancelotti poderia começar... Eu acho que ele poderia não, acho que ele iria começar com o Matheus Cunha, que é o homem de confiança dele, de titular, e o Neymar aqui nessa sobra aqui com ele. Beleza. Dentro de um 4-2-4, perigoso, arriscado. Porque o Rafinha, ele tem esse comprometimento defensivo. Ele é um soldado dentro de campo. Mas o Vini não é. O Vini não é. E se o Vini não é, aqui você tem que ter um lateral esquerdo defensivo. E quem é esse lateral esquerdo defensivo? Não sei. Talvez
ele coloca o Alexandre. Pela experiência, entre outras coisas. E não vai descer muito. Não vai descer muito. Porque o Vini não tem esse comprometimento defensivo e o Casemiro vai cobrir essa marcação aqui, certo? Isso num possível 4-2-4. Talvez ele mude o esquema, só que ele não fez isso em nenhum momento, desde que ele chegou na seleção. Mas se ele faz um 4-3-3 ou 4-2-3-1, creio que o Ancelotti faria isso na estreia, tá? E aí, enquanto vocês estão aqui incomodados com o Matheus Cunha, normal. O Julián Álvares da Argentina não ganhou posição durante a Copa. Então, pode ser que no treino ou após alguns jogos o Endrick ganhe a posição de titular. Pode ser que o Neymar perca a posição de titular, pode ser que ele ganhe. Depende muito de como o Neymar vai treinar também, certo? Beleza. Outra alternativa, outra coisa que pode acontecer é nesse 4-2-4 o Neymar ainda não ser titular. E ele possa acabar tendo uma função onde, na hora que precisar, se o jogo apertar um pouco, ele entra e tenta achar ali um passe diferente. Toda falta ele que vai meter a bola na área, todo escanteio é ele que vai meter a bola na área. Então ele entra como recurso, uma arma. Se tem um treinador que a gente imagina que tem peito para fazer isso, esse cara é o Ancelotti, certo? É para isso que ele tá lá. Mas não é um cenário que a gente imagina. É muito estranho ver o Neymar no banco, né? Isso nunca aconteceu. E aí é que eu te pergunto, será que isso vai acontecer dessa vez? Não sabemos. Então, é difícil imaginar como o Ancelotti vai montar essa seleção brasileira. Certo? Muito difícil mesmo. O que eu faria? Sinceramente, se eu tivesse que escalar o Neymar, seria um pouco complicado de definir. Talvez eu deixaria o Vini Júnior na ponta mesmo. Só que eu gosto muito do Luiz Henrique. Então eu não sei o que eu faço com o Rafinha nesse momento. Eu preciso pensar com mais calma nessa escalação. Porque aqui a gente veio trazendo o que o Ancelotti deve pensar, certo? E aí, existe essa possibilidade? Existe, mas não é o que eu faria. Eu acho que o Matheus Cunha fez uma temporada sensacional. Sensacional talvez seja muito forte, mas ele fez uma boa temporada, ele merece estar lá, essa é a verdade. Ele tá jogando muita bola no Manchester United. E o Endrick também teria que jogar. Esses dois têm que jogar, mano. Tá? Isso na minha opinião. A não ser que o Neymar demonstre, a gente tem que confiar no Ancelotti também, mas a não ser que o Neymar demonstre que ele já tem condições de ser o titular, e aí eu não sei o que a gente faria aqui, certo? Provavelmente o Vini vai ficar de ponta, mas eu colocaria o Vini fazendo uma dupla de ataque, talvez com o Matheus Cunha. E o Endrick fica uma arma ali pro segundo tempo. Se o ataque aqui não tá rendendo, segundo tempo o Endrick, segundo tempo o Neymar, segundo tempo o Igor Thiago, se tiver que meter bola na área. Só que assim, vocês vão me achar louco, mas ninguém concorda com a escalação de ninguém nesse momento, essa é a verdade. Tá tudo muito louco ainda, né, mano? E só o Ancelotti sabe o que ele vai fazer, essa é a verdade. A gente tem que confiar no Mister, né, mano? A gente tem que confiar no cara. Mas isso aqui é loucura demais, isso? Pô, não é loucura. Teve gente no comentário do meu TikTok comentando que não levaria o Igor Thiago ou o Matheus Cunha, se eu não me engano, e levaria o Pedro ou o Yuri Alberto, mano. Então, tipo assim, o que eu discordo totalmente. Então, tipo assim, tem todos os tipos de opiniões. Todos os tipos de opiniões. Saca? Pro lado direito aqui, provavelmente, a gente imagina que o Ancelotti vai colocar o Danilo. A gente imagina. Um outro cenário que eu acho bem improvável é que se o Neymar tá em campo, ele jogaria de falso 9. O Neymar faria isso aqui, que eu acho bem improvável, tá? Não tô falando que eu concordo.
E aqui a gente vai ter o Danilo do Botafogo, tá? Pra gente trabalhar com 3 volantes. Não sei quem que ia sair mais aqui, mas eu vou colocar assim, ó. A gente vai trabalhar com 3 volantes, tá? Aí, o Neymar seria uma espécie de um falso 9 e o ataque seria mais assim. Certo? Nesse time, aí teríamos Marquinhos aqui e Gabriel. Independente do lado, tá? Do zagueiro. Vamos... E o Alisson titular, vamos supor que o Alisson não teve lesões ainda, que o Alisson tá 100%, vai poder estrear na Copa. Mas o Bruno Guimarães chegando, Danilo chegando, ou seja, esse ataque teria que flutuar. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas eu acho bem improvável. Eu acho que o Ancelotti vai ser um pouquinho conservador nesse primeiro jogo, tá? É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Então eu não acredito muito nessa possibilidade, não sei vocês. Não sei o que passa na cabeça de vocês, certo? São várias possibilidades. E se você quiser deixar o seu comentário nesse vídeo, ou no corte que vai estar no Instagram, no TikTok, aqui no próprio YouTube, pode deixar seu comentário, pode mandar mensagem pra gente. E vamos trocar essa ideia. Estamos aqui no Joga Zero pra isso, mano, pra trocar essa ideia. Porque a verdade é o seguinte. A verdade é a seguinte, não sabemos o que o Ancelotti vai fazer, cara. Então nos vemos após a estreia do Brasil na Copa do Mundo na questão de seleção brasileira, né? Não sei se vai vir algum vídeo aqui antes no YouTube, tá? Mas após a estreia da seleção brasileira na Copa, a gente vai conseguir analisar melhor aqui os 11 iniciais e ver se a gente alteraria algo. A gente vai ter o nosso momento de Ancelotti aí, brincar de Ancelotti, para ver se a gente mudaria algo nessa escalação aqui. Vocês estão comigo? Vocês concordam? De tudo que eu montei aqui, o que vocês fariam? Beleza? Tamo junto. Esse é o Joga Zero, um vídeo improvisado, porque é necessário. E agora vamos ficar aí com o replay da melhor cena desse evento que foi a convocação da seleção brasileira. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tá aqui, ó. O grande dia é hoje. O grande lance é a convocação. Você acredita mesmo que o Hexa vem? É claro que eu acredito, meu neto.